A 27ª reunião da CPI das Quarteirizações aconteceu em ambiente virtual, para ouvir os representantes do Serviço Social da Construção, o SECUNS São Paulo. Na oitiva, estavam presentes o Sr. Haru Ishikawa, presidente do SECUNS, o Dr. Paulo Quintais, médico superintendente hospitalar, e o Dr. Pietro Sidorti, superintendente jurídico de risco e de compilância do SECUNS. O deputado José Américo, do PT, questionou quantos funcionários integraram o hospital de campanha do Ibirapuera e quantos pacientes foram atendidos na unidade. Eu queria saber o seguinte: quantos funcionários vocês tiveram no hospital de campanha do Ibirapuera e quantos doentes durante esse período vocês atenderam? Quantos pacientes? Só isso. Bom, a média mensal de funcionários e médicos, né? São 709 funcionários ligados direta e indiretamente à assistência e 213 médicos, isso em períodos ininterruptos. E nós tivemos o total de pacientes atendidos, 3.158, com 3.134 altas e apenas, assim, graças a Deus, né, 24 óbitos, infelizmente. Nós não tivemos nenhum óbito de funcionário ou médico, seja ele de que registro for, por Covid, tá? Nos nossos hospitais. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, perguntou quanto à origem dos respiradores usados no hospital de campanha do Ibirapuera e se a entidade está observando aumento no número de contaminados por Covid nos últimos tempos. Eu sempre me intriguei com essa história de uma OS de engenheiros, né? Eu lembro que quando eu comecei a analisar o papel do CROSS, eu sempre ficava intrigada com a OS de engenheiros. Agora foi bom, porque esse preâmbulo que o presidente da SECONS fez para eu poder compreender um pouco do histórico. Eu tenho, assim, algumas indagações, algumas são muito objetivas. Então, eu vou fazer aqui as perguntas e os senhores avaliam qual membro da diretoria, dos convidados presentes, poderia responder. Né? Para mim é indiferente. Os senhores, nesse período que trabalharam com o hospital de campanha, né, receberam respiradores, né, sejam os respiradores da Turquia, sejam os respiradores da China, e se sim, quantos respiradores receberam? Se receberam, eu queria saber, agora, né, com o desmonte dos hospitais de campanha, para onde é que foram enviados esses respiradores? Eu até mandei um requerimento de informações do governador, porque, além de, vamos dizer assim, brigar, né, pela entrega dos respiradores que foram adquiridos, a gente tem que fiscalizar e, se necessário, brigar para que esses equipamentos sejam efetivamente, de maneira permanente, disponibilizados para a população. Então, eu queria saber, primeiro, dos respiradores, né? Depois, como os senhores alertaram que tem essas instituições todas sob a gestão dos senhores, e também houve essa experiência no hospital de campanha, eu queria saber se os senhores estão percebendo um aumento no número de pacientes internados com Covid e se aí é uma manifestação complexa que também tem um lado político, né? Não político partidário, mas político. Se os senhores não acreditam que esse desmonte foi prematuro, né? Explico. Desde o princípio, eu defendi que, no lugar de levantar hospitais de campanha, seria o caso de investir nos equipamentos existentes. Mas, tanto o governo estadual como o governo municipal escolheram um outro caminho, e não tem nenhuma ilicitude nisso. É uma escolha técnica, política, com suas bases. Eu teria ido por um outro caminho, preferiria investir nos hospitais já existentes do que gastar milhões, né, com equipamento temporário. Mas, na medida em que gastaram, né, a minha pergunta será que esse desmonte não foi prematuro?
né? Os senhores estão sentindo um aumento no número de casos? Vamos começar falando dos respiradores, tá? O Hospital de Campanha do Ibirapuera, ele era formado por 268 leitos, sendo 28 leitos ditos leitos de estabilização. Esses leitos de estabilização eram leitos para, caso o paciente tivesse uma piora clínica, ele pudesse ter um cuidado maior, inclusive se fosse necessário uma intervenção ventilatória, se necessário intubação e ventilação mecânica, ele pudesse ser feito esse tipo de cuidado e imediatamente ele seria transferido aí sim para uma unidade de terapia intensiva que servia de retaguarda para o hospital de campanha, tá? Por isso que nós chamamos de leitos de estabilização, não leitos de UTI, tá? Todos esses 28 leitos de estabilização, na verdade, eles eram como se fosse um leito de UTI mesmo. Todos eles tinham aparelho de ventilação, tinham monitores cardíacos, tinham todos os materiais e medicamentos necessários para atendimento de urgência, com várias bombas de infusão para tratar o paciente da melhor maneira possível. Então, respondendo, o Hospital de Campanha de Ibirapuera recebeu esses ventiladores da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Todos os respiradores. Inclusive, alguns que ficavam, além dos leitos de estabilização, nós tínhamos alguns leitos em cada bloco de emergência. Caso tivesse alguma piora clínica, o paciente ia para um leito de emergência, para daí seguir para o leito de estabilização para ter um cuidado mais rápido. Então, além dos 28 respiradores dos leitos de estabilização, nós tínhamos também os respiradores dos leitos de emergência. Eles foram cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Então, nós recebemos aparelhos vindos da Turquia, recebemos aparelhos vindos aqui do Brasil, de excelente qualidade, inclusive, é importante colocar isso, todos os aparelhos, inclusive os importados que nós recebemos, foram aparelhos top de linha, viu, doutora? Foram aparelhos que não devem nada para nenhum ventilador que nós temos nas nossas unidades de terapia intensiva. Tá? Ao término do hospital de campanha, a Secretaria Estadual já tinha a relação de todos os equipamentos que estavam dentro do hospital. E esses equipamentos, no caso do Ibirapuera, voltaram para a secretaria, e a secretaria, a partir daí, vai fazer a distribuição, eu não sei se já fez, para todos os hospitais do estado de São Paulo que necessitam desses equipamentos para complementar aquilo que já tem, ou muitas vezes para trocar alguns aparelhos que são mais antigos. Então, essa é a intenção da secretaria, utilizar esses ventiladores para equipar os demais hospitais do estado de São Paulo, tá bom? Mas não tivemos, eu acho que é importante frisar, doutora, que nós não tivemos, graças a Deus, em nossos hospitais, nenhum paciente que deixou de ser atendido por falta de equipamento. Isso foi muito importante para nós durante esse período de pandemia. E, doutor, nas outras unidades que os senhores administram, os senhores também receberam respiradores desses que foram adquiridos pelo governo do estado ou não? Os senhores receberam apenas para o hospital de campanha? Você sabe dizer? Sei. Na verdade, dos hospitais nossos, muitos deles, ou na totalidade deles, eles foram transformados em alguns setores como retaguarda de Covid. Tá? Então, alguns hospitais, por exemplo, tinham uma área de enfermaria, essa área de enfermaria foi transformada numa unidade de terapia intensiva, de forma provisória. Por quê? Porque os leitos de terapia intensiva desta unidade eram suficientes para continuar atendendo os pacientes que procuravam no hospital. Então, não teria condição de reduzir esses leitos ou transformá-los integralmente em leitos de Covid, visto que as demais patologias, os acidentes automobilísticos, os traumas, continuaram acontecendo. Então, esses leitos de UTI continuaram sendo utilizados para UTI geral. Então, muitos dos nossos hospitais transformaram áreas existentes em unidades provisórias de terapia intensiva. E, nesses casos, porque os hospitais eles possuíam equipamento para os seus leitos de UTI. Mas, para essa ampliação, foi necessário o Estado também fornecer equipamento. E também, graças a Deus, todos os hospitais nossos receberam equipamentos
numa quantidade necessária para o atendimento de toda a população. E isso aconteceu, acho que por 2 motivos. Primeiro, que realmente nós tivemos uma queda do número de casos graves nos meses de setembro, final de setembro, agosto, setembro, já estava caindo um pouco. E segundo, nesse momento, outros hospitais, e aí eu acredito que muitos hospitais até municipais do município de São Paulo ficaram prontos e foram entregues. Então, vários leitos municipais foram entregues, o hospital lá em Parelheiros, na Brasilândia. Isso permitiu que houvesse essa assistência a esses pacientes no momento que estava tendo um decréscimo. Então, realmente, se a senhora for observar isso, a gente pode mandar para a senhora, a taxa de ocupação no final dos meses de setembro, final de agosto e setembro, a queda era muito importante. E naquele momento, realmente, não se justificava financeiramente manter esses hospitais de campanha. Então, eu acredito, vendo do nosso lado, lógico, eu não tenho todos os números que a equipe do governo tem, mas vendo do nosso lado, eu acredito que a estratégia tenha sido adequada. E agora, infelizmente, está acontecendo um aumento. A dúvida é, isso daí é um repique? Isso é uma segunda onda? Será que saímos da primeira onda ainda? Então, ainda não dá para a gente avaliar todos esses dados. Mas, do ponto de vista dos nossos hospitais, aqui, os hospitais de São Paulo, da Grande São Paulo, nós tivemos um aumento não muito significativo, tá? E nós estamos tendo um aumento um pouco diferente da primeira fase, quando não são pacientes tão graves. Na primeira fase, existia uma pressão enorme em leite de terapia intensiva. Agora, está existindo um aumento, mas com casos menos graves. No final dos trabalhos, o presidente da CPI, deputado Edmir Chedid, do Democratas, falou um pouco sobre o andamento das atividades da comissão parlamentar de inquérito. Estou dando conhecimento até para os senhores verem a amplitude aí dessa CPI e que a gente tenha contribuição de bons deputados, todos esses que fazem parte da CPI estão trabalhando por demais. 27 sessões nós já passamos por aqui, ouvimos, tem milhares de documentos aqui, e o que a gente deseja, ao final, é dar uma solução, né? Colocar regra no mercado, é mais ou menos isso, né? Colocar em patamares melhores do que estamos hoje, para que possam desenvolver um bom trabalho. A CPI, que trata dos contratos de quarteirizações no âmbito estadual, volta a se reunir na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Melissa Araújo, para a Rede Alesp.